Paz do Senhor, sexta-feira, 27 de junho de 2025, começando o culto aqui na empresa Usinagens Afonso, um culto de agradecimento pelo semestre maravilhoso e na presença dos irmãos, e vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Te agradecemos, Pai, pela vida, pela saúde, pela paz, pela nossa fé, pelos sonhos que o Senhor tem colocado em nossos corações. Tu tens sido um Deus maravilhoso, Pai. Muitas vezes até desconsiderando as nossas falhas, mas chegamos aqui, muitas pessoas com muitos problemas, mas nós estamos aqui para te dizer muito obrigado. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Amém. Que esta palavra venha de encontro a pelo menos uma pessoa que esteja precisando. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Thor, vamos lá. A paz do Senhor. Hino 491, eu queria cantar este hino, chama-se Há Poder no Sangue de Jesus. Amém? Vamos lá. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Para terminar, queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Essa foi só para esquentar. Agora vamos cantar o 192. Depois eu vou fazer uma pergunta, hein, Ariane? Ó, vamos lá, hein? Cantamos Há Poder no Sangue de Jesus. Agora vamos cantar o 192 e depois tem um quiz de uma perguntinha só. Já vou adiantar a pergunta sobre qual assunto. Qual é o assunto desses dois hinos? 192.
Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e da culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz, deu mal e oferece graça e tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém. Ariane, vou dar a resposta. Sangue. O assunto sangue. Exatamente. Ok? Nós vamos falar hoje rapidamente da transformação, citando Caim, ok? Caim, que não foi um exemplo, e como pelo sangue nós não teremos nenhum traço de Caim. Mas para começar tem uma coisa chamada liturgia. Ariane, por favor, aquela oração bonita. Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mais um mês que estamos nos encerrando, mais um mês cheio de bênçãos, cheio de livramentos. Até aqui o Senhor nos protegeu, nos livrou, nos guardou. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, nos guardado, nos protegido. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Quem achar, irmão, pode até começar. A gente vai ler até falar assim, não, pode parar. Pode começar, Tó. Gênesis 4 primeiro? Gênesis 4 primeiro. Beleza. Caim e Abel. O nascimento de Caim, Abel e Sete. Vamos lá. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Achou, Ariane? Vamos lá, o 2. 4, 2. É porque para mim alcancei do Senhor um varão. e teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe sobre o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, e aqui é onde eu quero chamar a atenção: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado já aporta, e sobre ti será o desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém. Podemos parar por aqui. Irmãos, a mensagem de hoje é o seguinte:
Caim é um personagem, um dos principais personagens da palavra de Deus. E eu não me refiro a Caim como um personagem, ele foi uma pessoa, né, filho de Adão e Eva, o primeiro filho, primeiro habitante assim, depois de Adão e Eva. E nesta narrativa nós tiramos muitos aprendizados, e eu vou tentar aqui pontuar alguns para resumir na nossa mensagem de hoje. O que a Bíblia está dizendo aqui? Então vamos tentar fazer um que, quem, quando, onde, como e porquê. A Bíblia fala que do pó Deus criou Adão, deu uma ajudadora a Eva, e no capítulo 3 o pecado entra na humanidade através da Eva, que foi tentada por Satanás, foi enganada. Adão caiu também, porque se Adão não tivesse comido do fruto, eu tenho para mim que não teria tido problema, porque Deus falou para Adão. Exatamente. Então ali já é um primeiro aprendizado. O Adão, se ele tivesse segurado as pontas, então já é um aprendizado. Talvez hoje a gente esteja diante de uma situação que a gente tenha que segurar as pontas. Se a gente segurar, a consequência não vem. Mas a Eva já comeu fruto. Não tem problema, porque é para o Adão não comer. Primeiro ensinamento, mas não é sobre isso que eu quero falar. Com Caim já foi diferente. A Bíblia fala que não foi Satanás que soprou no ouvido de Caim para ele matar o Abel. Dentro de Caim, ele já tinha, podemos colocar aqui, uma natureza, um conjunto de escolhas, uma postura. A gente consegue, aqui no versículo 1, deduzir que talvez ele tenha sido criado de uma maneira, porque Eva concebeu e diz: alcancei do Senhor um homem. E acredito que Caim significa um pouco isso também. Então vamos extrapolar aqui. O Caim era o cara, tinha o mundo todo para povoar, ele era o mais velho, ele era o primeiro, só que ele evidenciou algumas características. Ele foi mal-humorado, cai o semblante, ele se irou da oferta do irmão, ele teve inveja da oferta do irmão, ele procedeu mal, ele endureceu o coração. Tudo isso a gente pode resumir como ele escolheu um caminho errado. Amém? Mas o que eu quero chamar a atenção é o versículo 7. Pode ler para a gente de novo, irmão Thor? 4:7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres o bem, o pecado já aporta, e sobre ti será seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Eu tenho que acelerar aqui, Ariane, mas olha só, Deus chegou para Caim e falou: Caim, não faça isso. Então eu queria traçar aqui um paralelo. A Eva caiu pelo diabo, Caim resistiu ao conselho de Deus. Olha a diferença. A Eva disse sim para o diabo, Caim disse não para Deus. Ou seja, eu posso extrapolar aqui que ele foi mais obstinado. Foi pior. Imagina Deus chegar para você e falar assim: Ariane, não faça isso. E ele não só fez, como ele planejou, ele foi, continuando a leitura aqui, ele planejou a morte do irmão, matou Abel. Deus perguntou: cadê Abel? E ele ainda disse: eu sou por um acaso guarda-costa dele? E por aí vai. Mas aí agora, Thor, permita-me extrapolar aqui, estou me sentindo agora o Hernandes Dias Lopes aqui. Deus não matou Caim. Ele poderia ter fulminado Caim. Thor, agora o pessoal fala e pega a visão, Thor. Caim está vivo até hoje, Ariane. Sabe onde? No inferno. Hã? No inferno? Não. Resposta errada. Dentro de nós. Dentro de cada um de nós. E outra extrapolação. Continuando o texto aqui, a Bíblia fala que o sangue de Abel clamou. A gente pode extrapolar que o sangue de Abel clamou por justiça. E quando alguém mata alguém e o outro pede justiça, a gente sabe que Deus é amor, mas se você mata alguém, você também vai
A Bíblia fala, quem derrama sangue, pelo sangue será derramado. Olha que bonito também, Tó. Não sei se eu estou viajando aqui. Será que eu estou viajando? Vamos vingar Abel. Vamos vingar Abel no sentido de vamos matar Caim. Bem profundo. Vamos matar Caim. O sangue de Abel clamou por justiça. Deus fala que ninguém mata o Caim. Ninguém toca no Caim. O Caim está vivo ali. Ele não está no inferno, não. O Caim está solto aí, dentro de cada um de nós. Nós somos o nosso maior inimigo. As pessoas podem falar assim, ele é ruim porque ele foi criado de uma maneira, um ambiente. O Caim estava sozinho. Ele era sozinho, no mundo todo, só dele. E ele foi mal-humorado, comportou mal, invejoso. E aí, como é que cai essa teoria agora? E a galera aí fala, né? O cara matou todo mundo porque, afinal de contas, o pai não deu o brinquedo para ele quando ele era criança, ele foi explodir uma bomba, coitadinho. Não, cai por terra. Mas eu não quero fazer análise sociológica, não. A minha análise aqui é espiritual. O que eu queria trazer, irmão, então era isso. Eva disse sim a Satanás. É pra gente dizer sim a Satanás? Não. Caim disse não a Deus. Não façamos isso. Caim está vivo. Onde? Alguém vai ouvir isso e falar, André, então quer dizer que você... Não, eu matei. É para manter ele morto. Vamos vingar o sangue de Abel. Já preguei, o culto era esse, mas agora só para dar uma aprimorada. É o seguinte, o que a Bíblia fala de Caim? Em 1 João 3,12 diz, não como Caim, a gente pode até colocar aqui, não seja como Caim, que era do maligno, olha que profundidade, e matou a seu irmão, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Aqui a gente vê que a obra era má, mas ele era do maligno. E aqui em Gênesis fala, Deus, mas para Caim, Deus olhou para Caim e para sua oferta. Aqui também dá uma outra mensagem. Antes do que o que a gente faz, é quem a gente é. Você pode dar uma oferta linda, mas a maior oferta que Deus quer é que você seja a oferta. Ok? Uma coisa é você, eu fiz isso, eu fiz olha a minha obra, tal. Não. De certa forma, quando a Bíblia fala a fé sem obras é morta, essa obra não é uma construção de uma igreja, é a própria ação de quem é a pessoa. Então está tudo interligado. Amém? Então, vamos lá. Indo para o desfecho. Em Mateus 15:19, a Bíblia fala disso. André, essa história de Caim está na gente, que mentira é essa? Que história é essa? Onde está escrito isso na Bíblia? Mateus 15:19. Tó, eu adoro sua voz. Você consegue abrir aí, Tó? Tá muito longe? Não, vamos lá. Mateus... A voz do Tó, a gente tem que aproveitar. Eu vou daqui a 30... Caraca, tu tinha que potência, que unção. Mateus 15:19, Tó. Agora. Vamos lá. Capricha aí, Tó. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Tudo isso aqui está no coração, aliás, que é o que a gente tem que matar. Ok? A Bíblia fala, você já viu aquela música? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do olheiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. O lance é dar aquela quebrada, ou seja, matar Caim, deixar que Deus, porque a gente vai chegar e agora eu vou matar, não vai conseguir. Tem que abrir, falar, Deus, faça a obra, e aí Deus vai quebrar o vaso. Onde está escrito isso? Em Jeremias 18:4 diz, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E em Isaías também tem, Isaías 64:8, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai,
nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Mas como? Como Deus fez isso? Qual foi o jeito com que Deus efetivou essa transformação, esse vaso novo? Pelo sangue. Contei toda essa história para chegar no sangue. Diz assim em 1 João 1,7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ou seja, esse purifica aqui não pode ser, eu vou pecar e vou me lavar, vou pecar e vou me lavar. Não, é purificar e parar, ok? E eu termino, irmãos, o João 3,16, na semana que vem, eu vou querer abordar a questão da ressurreição, mas eu vou parar por aqui. O João 3,16 é maravilhoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é o que a gente leu e estudou hoje. Na semana que vem, nós vamos falar para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque, fazendo um spoiler, Atos 17, Ariane, Paulo estava lá na Grécia pregando para os gregos, e tinha um Deus lá desconhecido. Paulo falou: esse Deus desconhecido é o que eu quero vos falar. E ele foi falando, todo mundo concordando. Quando ele falou na ressurreição, o pessoal falou: não, ressurreição, isso aí eu não acredito. Só que a gente tem um Deus que nos ama e que deu seu Filho para nos salvar, é muito mais difícil do que ressuscitar. Porque se tem um Deus que criou todas as coisas, ele faz o que ele quiser. Então eles não acreditaram na ressurreição porque eles não tinham compreendido quem era o Deus que Paulo estava pregando. Amém? Então, encerrado o culto, eu só quero registrar aqui, porque a gente está também fazendo uma prestação de contas a Deus. Nós três aqui, aprove a Deus que fôssemos nós três. É lógico, na sua família, Ariane, na sua família, na sua igreja você faz, mas aqui a gente de certa forma está representando a empresa. Sim. E nós queremos agradecer, Pai, porque o funcionário Marcos voltou a trabalhar, passou um perrengue. Em janeiro eu lembro da gente fazendo um culto aqui, opera, não opera, a gente saiu daqui até alegre, vai operar amanhã, só que aqui vai um outro aprendizado, Deus faz do jeito dele. Isso aí, muda-se tudo, né? E aqui é oração, aí saiu todo alegre, Deus é bom. E na realidade, quando a gente terminou o culto, eu recebi uma ligação, ele falando. Chegou lá, não operou, eu não sei, eu não quero saber, eu estou aqui agradecendo por ele, mas o ensinamento que fica Deus faz do jeito dele, para a gente nunca achar assim, Deus, a minha bênção tinha que ser assim. Deus é especialista, quase sempre ele não faz do jeito que a gente está esperando. Mas ele fez. Quer falar alguma coisa, Tom? Não, só para fazer um comentário em cima disso, a Bíblia fala que os planos, né? O coração do homem faz os planos, mas quem dá a última palavra é Deus. Exatamente. Nesse caso, ele sequer operou. Talvez no primeiro momento ele tenha ficado assim: Deus, esse Deus não é de nada, achei que era isso, e esse negócio aí. Mas não, cada um, eu peguei, estou aqui lembrando. Então, Deus, muito obrigado, porque ele voltou e sequer operou. Exatamente. Outra benção aqui, funcionário ali, né? Teve uma mudança de funcionário. Eu confesso que fiquei um pouquinho chateado, nem participei, mas Deus abençoou. É tão difícil contratar uma pessoa boa e o RH de Deus funcionou. Então, Deus, estamos aqui agradecendo, fechando o semestre, ok? Mas coisas de detalhes também. A gente tem que agradecer no detalhe, porque na hora de pedir, pede no detalhe, né? Esse mês foi um mês muito abençoado. Papai do céu deu um pedido que praticamente segurou. Sabe aquele pedido que vem sem dor? E neste pedido, especificamente nos eixos, teve um que veio torto. A gente teve que devolver. E aí a gente comprou um na medida. Que se ele tivesse vindo torto também não teria. Exatamente. E ele veio certinho. Estou aqui agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não passou despercebido. Além dessa peça aí que o Otto está fazendo, o chamado difusor, que é uma peça muito bonita. E, Pai, obrigado também. Então é isso. Encerramos o primeiro semestre com esta palavra. Vamos matar o Caim para vingar o sangue de Abel. Todo dia. Não, eu só posso fazer um comentário. É um pouquinho fora do contexto, mas a gente está falando de Deus aqui. É um pouco fora do contexto, mas a gente está falando de Deus. Quando nós
né, começamos a decorrer aqui a leitura, Deus, né, tocou no meu coração para me atentar para uma coisa muito importante que muitas das vezes passa despercebido. Cara, quando Adão e Eva, eles acabaram pecando, né, comendo o fruto, eles foram destituídos do jardim, né? Falaram, vocês já não podem viver aqui, vocês têm que seguir o caminho de vocês, do suor do teu rosto você comerás, e a mulher dará à luz e sentirá dor. Então aí, a princípio a gente olha assim, caraca, agora eles vão ter que tocar a vidinha dele com as perninhas dele, dar o jeitinho deles. É o que a gente entende aqui na leitura, né? Mas quando a gente entrou nessa leitura, Deus foi e abriu minha visão para mim poder enxergar algo aqui que muitas das vezes passa despercebido, cara. Nós somos pecadores. Muitas das vezes a gente entristece o coração de Deus com os nossos pecados. E de repente passa dentro da gente assim, caraca, Deus se afastou de mim. Deus agora não quer saber porque eu dei mole, eu fiz besteira e tal. Mas aí aqui tem uma coisa muito linda, cara, que eu falei, cara, meu Deus, cara, eu fiquei com isso preso no meu coração. Nesse momento aqui você vê Deus falando com Caim e Deus falando com Abel. Então aqui a gente consegue entender. Ele tirou os pais deles lá do jardim, mas em momento nenhum ele se afastou dessa família. Em todos os momentos ele estava junto com a família, mesmo eles tendo pecado, desobedecido à vontade de Deus, o querer de Deus, mas Deus em momento nenhum virou as costas para ele, porque a gente vê aqui que Deus tinha contato com eles. Em todos os momentos Deus estava ali falando com eles, mostrando para ele como é que se fazia as coisas. Então isso é bom para mim, foi bom para mim, porque eu consegui visualizar isso. Amém. De quê? De que, cara, eu sou errado, eu faço muita besteira e tal, eu procuro fazer o correto, mas eu erro. Como a gente está falando aqui, nós somos pecadores, mas em nenhum momento Deus se afasta de mim, nenhum momento Deus se afasta de nós, Ele está sempre do nosso lado. Muitas das vezes Ele não fala nada, você não consegue ver nem entender, mas Ele está trabalhando. Aí eu vou linkar isso aqui com a história do Marquinho, que você acabou comentando aqui. A gente estava aqui orando por ele para ser operação e tal, ele ligou, eu vou operar daqui a pouco, está tudo certo, tudo bem. Mas só que não é do nosso jeito. E ele está trabalhando, a gente não está vendo, mas ele está trabalhando. Só que muitas das vezes eu acho que vai ser, não, vai ser por aqui, as coisas vão acontecer por aqui. Mas só que ele sabe lá na frente, então ele prepara o que tem que ser feito, não é o que eu quero, é o que tem que ser feito, porque ele consegue enxergar lá na frente, é uma coisa que eu não consigo. Então aqui, resumindo a história, Deus está sempre ao nosso lado, independente das circunstâncias, independente do que eu faço. Ele não concorda e nem aprova com os meus erros, ele não concorda e não aprova, mas ele nunca se afasta de nós. Amém. Posso falar? Claro. Então, eu tenho não posso dizer posso dizer até um testemunho, né, de repente, porque hoje eu vivenciei uma coisa muito, muito bonita. Não sei se você lembra, no início do ano, eu fui chamada na escola para falar sobre meu filho, que ele estava tendo problemas na escola, que ele não estava participando, ele estava se recusando a fazer as atividades. Inclusive, ano passado, eu fui procurada pela professora dele, que ela estava preocupada porque ele poderia ter algum tipo de autismo, porque ele não participava, ele não comentava em casa o que acontecia, ele não tinha qualquer tipo de participação na escola. Enfim, levei a médico, levei a vários lugares, e aí esse ano ele mudou de professora, aí essa professora conversou comigo, ela é psicopedagoga, ela era uma bênção na vida, é um anjo que Deus botou, e ela conversou comigo, me tranquilizou, e assim, desde que o Davi começou com ela, o Davi deu um salto de desenvolvimento muito grande, assim, o Davi de não saber segurar o lápis. Hoje ele pede para botar vídeo para ele fazer o abecedário. Não é nem um A, E, I, O, U. Ele quer copiar o abecedário no papel, tipo, para ele fazer, tipo, por conta própria. E ele grava, além do português, ele quer fazer o do inglês. Então, assim, dele gostar
de estar estudando, dele gostar de estar indo para a escola, dele gostar de estar com os amiguinhos. E hoje eu fui na apresentação da escola, ele interagindo, ele falando todas as falas da apresentação e dançando, e assim, não tendo nenhum tipo de defeito, né, de coisas. Então assim, eu sou muito grata a Deus por ter abençoado meu filho. Foi o que o doutor falou, assim, não é o que a gente quer, é o que Deus quer. E assim, infelizmente, eu soube que hoje é o último dia dessa professora, e eu tô assim com meu coração muito apertado, porque não só eu, como os outros pais também, porque ela, das crianças não saber segurar o lápis. Hoje as crianças escrevem as coisas, já assim, deram um desenvolvimento muito grande nas crianças. Então, assim, que eu espero que Deus acalme meu coração, que a próxima professora também seja muito boa. E que assim, que realmente tenha sido, que ela realmente foi um diferencial na vida do meu filho. Eu posso ter certeza que eu vou lembrar dessa pessoa pro resto da vida. E que foi Deus que colocou ela realmente na vida dele. E eu sou muito grata por tudo que Deus fez, assim, faz na minha vida, faz na vida dele. E realmente Deus, ele usa tudo no tempo dele, no momento dele. A gente não é na nossa hora, não é na nossa aflição. A gente pode ir todos os especialistas possíveis, mas nada supera o poder da oração, nada supera o poder da nossa fé. E assim, às vezes a gente realmente só precisa crer e confiar em Deus. Amém. Fica uma dica, Ariane, e quem tiver filho pequeno, um pastor lá de São Paulo, o pastor Walter de Azevedo, um mentor, né, um exemplo para mim, ele está fazendo uma campanha de colocar as criancinhas para lerem e no final do mês fazer perguntinhas. É muito bom orar, mas a fé vem pelo ouvir, e não deixa de investir. A professora vai vir outra, mas o Deus é o único, é o mesmo, é o Espírito Santo que dá. Então fica esse conselho. Eu também estou tentando fazer isso com as minhas filhinhas. Lá na frente faz toda a diferença. Amém? Então hoje teve muitas bênçãos, testemunho, participação abençoada do irmão Thor. Encerramos o nosso culto sexta-feira, 27 de junho de 2025, e que Deus abençoe quem estiver ouvindo, sua família, seus sonhos. Não desista, busque o eterno, não sejamos como Caim, em hipótese alguma, com muita gratidão, buscando a Deus e lembrando, né, do exemplo, da postura, das bem-aventuranças, né, sendo manso, humilde e batalhando, trabalhando, que Deus irá nos abençoar, sempre nos abençoa até aqui e continuará abençoando. Fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.